Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar sobre tipos de dados mutáveis e imutáveis e por que é tão importante você saber disso e entender como usar para evitar que você crie e gere bugs nos seus projetos e no seu código. Eu vou usar exemplos práticos para você entender de uma vez e tirar todas as suas dúvidas. Então, se você gostou já do tema desse vídeo, é só clicar no botão gostei. E se é a sua primeira vez no canal, aproveita a oportunidade e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, conteúdo de valor que vai te ajudar na sua carreira e no seu crescimento. Então, bora pro vídeo. No JavaScript, temos 7 tipos de dados primitivos, que são string, number, begin, boolean, undefined, symbol e null. Todos eles são imutáveis, o que significa que, uma vez atribuído um valor, não podemos modificá-lo. Apenas é permitido fazer uma nova atribuição com um valor diferente, ou seja, para um endereço de memória diferente. Então, primeiro eu vou te mostrar no código, de maneira prática, o que isso significa. E aí eu vou fazer uma breve ilustração. Então, para exemplificar, eu vou criar uma variável de nome text e vou atribuir um valor. Então aqui eu estou criando uma variável do tipo string. Então só para a gente ver o valor que está armazenado nessa variável, eu vou logar aqui para a gente conferir. Pronto. Então esse é o valor que eu atribuí à variável de nome text, A, B, C, D e E. E como eu comentei agora, no começo desse vídeo, a variável text é uma variável do tipo primitivo, ela é uma string, então ela é imutável. Eu já atribuí um valor, que é essa string A, B, C, D e E. E eu não posso mais alterar esse valor, isso que significa imutável. Eu vou provar isso para você. Então, por exemplo, eu quero mudar a letra B por outra letra. Então, vamos tentar fazer isso. Eu vou colocar aqui text. Eu quero alterar a segunda letra, então é o segundo elemento, né? Que está no index 1. E vou colocar a letra Z, tá? Então, vamos ver se ele alterou ou não esse valor. Eu vou rodar aqui o programa de novo, ó, e dar uma olhada. Ele continua com a mesma string da atribuição inicial, A, B, C, D e E. O valor B não mudou para a letra Z, ou seja, é imutável. Eu posso até logar de novo aqui o segundo elemento, a letra B, que está no índice 1. Vamos lá, ó. É B e não Z. Então, isso significa e prova que depois da atribuição inicial, esse valor é imutável e não consigo alterar esse valor. E para você entender melhor, eu vou colocar uma ilustração do que está acontecendo nesse código. Nessa ilustração, eu vou seguir exatamente os passos que a gente fez no código que eu acabei de apresentar. Aqui do lado direito, ele representa a área de memória que o JavaScript usa para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma variável text aqui, né? E atribuir um valor inicial, que é uma string, né? A, B, C, D e E. Quando eu faço isso, ele aloca um endereço de memória para guardar esse valor, A, B, C, D e E. Mas como eu comentei, esse valor aqui, ele é imutável, eu não consigo alterar. Então, quando eu tento atribuir um novo valor para a letra B, ou seja, trocar o valor da letra B pela letra Z, não acontece nada. E eu provei isso para você no código, né? Eu loguei a variável e ela continuou com o mesmo valor, A, B, C, D e E. Então, assim que funciona um tipo
imutável. Você não consegue mais mudar o valor que você usou na atribuição inicial. O que você consegue fazer é uma nova atribuição com um novo valor. Então, isso seria basicamente assim. É você atribuir novamente para essa variável um outro valor. Por exemplo, eu coloquei aqui casa. E o que ele vai fazer? Como ele não pode mais alterar esse valor, ele vai criar um novo endereço de memória para conter esse novo valor, que no caso é casa, para ser utilizado pela mesma variável text. E é exatamente assim que os tipos de dados imutáveis funcionam. Bacana, né? E agora eu vou dar um exemplo dos tipos de dados mutáveis, aqueles que você pode alterar o valor. Então, vamos lá. Eu já apresentei os tipos de dados imutáveis, que são 7. Agora nós temos outros tipos de dados que são mutáveis. Entre eles nós temos o object e o function. Ou seja, significa que com eles nós podemos modificar o valor no mesmo endereço de memória. Então eu vou te explicar isso aqui no código. Vamos criar uma variável do tipo object. No nosso caso, a gente pode criar um array. Então, vou criar aqui um array, vou colocar o nome dele de numberArray. E vou atribuir aqui um valor inicial, que vai ser uma lista de números, tá? Vai ser de 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu logar esse valor, nós vamos ver exatamente o que essa variável contém, tá? Então, aqui eu vou logar a variável, e eu posso usar também uma propriedade dessa variável, que é o length. Com ela eu consigo definir e recuperar a quantidade de elementos que tem no array. Vamos executar o código? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele executou. Então aqui no log, ele logou exatamente o conteúdo da variável numberArray. Então está aqui, que é aquela lista de elementos, que vai de 0 até 5. E ele logou também a quantidade de elementos. Como vai de 0 a 4, são 5 elementos, né? São 5 números. Até aí tudo bem. Mas como eu comentei, o array é um tipo de dado object. E o object é um tipo de dado mutável. Eu consigo mudar o valor dele. Então, vamos fazer isso? Então, eu vou querer, nesse caso, alterar o segundo elemento. Então, vamos lá. O segundo elemento está na posição 1. Na posição 1, eu tenho o valor 1. E eu quero trocar esse valor por outro número. Então, vou colocar aqui 8. Então, vamos ver se mudou? Vamos executar o código de novo. Olha, mudou. Aqui ele logou o conteúdo novamente da variável numberArray. Ele logou aqui a sequência de 0 a 4, só que olha, onde estava 1, ele trocou para 8. Então, nesse caso, ele aceita isso porque ele é um tipo de dado mutável. Eu consigo mudar o valor usado na atribuição inicial para a minha variável numberArray. E eu quero mostrar algo mais interessante ainda, porque aqui eu defini um array com 5 elementos. E como ela é um tipo de dado mutável, eu não só consigo mudar o valor que eu já atribuí, eu já te provei isso agora no código, como também eu consigo agregar mais informações. Ou seja, como eu atribuí inicialmente 5 elementos, eu não fico preso a esses 5 elementos. Eu posso adicionar mais elementos ou até mesmo diminuir o número de elementos. Ele é dinâmico, ele é mutável. Ele deixa fazer isso. Vamos lá fazer isso? Então, por exemplo, olha que interessante. Aqui nós temos 5 elementos, só que agora eu vou alterar, eu vou atribuir um valor para o centésimo elemento. E olha, esse array inicial não tem 100 elementos. E aqui eu vou atribuir um valor de 100 para o centésimo elemento. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou rodar o código aqui. Olha que interessante. Ele aumentou o número de elementos. Agora eu tenho um array com 101 elementos. Por que 101?
que o array ele começa do índice 0, tá? Então ele foi de 0 a 100, então agora eu tenho 101 elementos, não mais 5. E aí, na posição 100, eu atribuo o valor 100. Olha o 100 aparecendo aqui. E então ele é um tipo de dado mutável. E quando eu trabalho com alocação de memória no array, a alocação de memória dele é contígua, ou seja, é lado a lado. Então, quando eu acrescento um centésimo elemento, ele reserva também essa área de memória para aqueles elementos que eu ainda não atribuí valor. E é por isso que ele logou aqui, ó, tem 95 itens vazios. Então ele reservou essa área de memória que eu posso usar. Quer ver? Eu posso até acrescentar um valor na posição 50. Vamos lá? Vou colocar aqui. 50. Vou salvar. Vamos rodar de novo. Olha que legal. Continua tendo 101 elementos. Na posição 100 tem o número 100. Na posição 50 tem o número 50. Mas ele reservou a área de memória. Então agora tem, entre o intervalo de 4 e 50, tem 45 itens vazios. E no intervalo de 50 a 100, tem 49 itens vazios, tá? Então é assim que um tipo de dado mutável funciona. E eu falei, você pode alterar o valor da atribuição inicial, você pode agregar mais informações, ele vai aumentar, e ao aumentar ele vai reservar esses endereços de memórias lado a lado, é uma alocação de memória contígua, e não somente isso, eu posso de repente diminuir e até mesmo limpar esse array. E como que eu faço isso? Lembra aqui que eu tenho uma propriedade length, então eu posso fazer o seguinte, eu posso definir nessa propriedade length o valor 0. Se eu fizer isso, ele vai apagar o array, e quando eu logar aqui, ele vai logar um array vazio. Vamos lá? Vamos rodar o código aqui. Olha só, olha o número de elementos, 0. Ele logou o quê? Um array vazio. Isso só é possível porque o tipo array, ele é um object, é um tipo de dado mutável. Eu consigo mudar o valor dele, assim como agregar mais informações e diminuir mais informações no mesmo endereço de memória inicial. Bacana, né? Gostou desse vídeo? Se você gostou, clica no botão gostei. Se é a sua primeira vez no canal, não se esquece, estou te lembrando, se inscreve, clica no sininho para receber mais conteúdos como esse, conteúdos interessantes, para trazer informação de valor para você crescer na carreira como programador e tirar todas as suas dúvidas. Essa é a intenção do canal. E eu fico por aqui. Um abraço e tchau.